Boa noite a todos. Queremos dar continuidade ao estudo de hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 17 até o versículo 25. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos que também hoje podemos nos reunir e também hoje podemos abrir a Tua Palavra e meditar nela. Te agradecemos que Tu tens deixado para nós os Teus pensamentos, os Teus propósitos registrados na Tua Palavra. Te agradecemos que após termos sido salvos pela fé no Senhor Jesus, recebemos também o Espírito Santo, que nos ajuda, nos auxilia, nos capacita a entender a Tua Palavra e que também nos guia, nos conduz. E o Espírito Santo também sempre apresenta diante de nós ao Teu Filho amado, o Senhor Jesus. E assim queremos também nesta noite abrir a Tua Palavra e mediante a direção, a condução do Espírito Santo, aprender, extrair o ensino para a nossa vida. Pedimos que Tu possas também abençoar estes momentos, abençoar a cada um dos que estão aqui e que ao final desta reunião possamos estar mais fortificados, mais fortalecidos e preparados para continuar a nossa caminhada de fé com mais vigor, com mais devoção e fidelidade. Nós te agradecemos por tudo que tens preparado para nós nesta noite e esperamos de ti o que for necessário para cada um. Louvamos e bendicemos o teu nome e o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que a chave, talvez podemos dizer assim, para compreender melhor esses versículos, fica no próprio texto do capítulo, um pouco mais adiante, e em dois outros versículos. Primeiro, no versículo 26, Paulo fala da seguinte maneira: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E no versículo 31, ele diz, para que, como está escrito, aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Por Paulo, aqui diretamente aos irmãos. Vão tocados. A cidade de Corinto ficava na Acaia, que era uma região ali da Grécia antiga, e era uma sabedoria, pela sabedoria humana, pela sua filosofia. E desses versículos que eles estavam
querendo interpretar, né, de certa forma, e Paulo então se vê levado, né, a tratar desse tema, e interessante que ele faz isso no contexto das divisões ali, né, ele vai falar disso na sequência do assunto que nós vimos anteriormente, que é o das divisões, né, e isso também nos leva a pensar que essa tentativa, né, dos coríntios de fazerem as coisas ou interpretarem as coisas, né, do Senhor à luz da sua própria sabedoria, era um dos motivos que estavam levando a divisões internas ali, né? Talvez a incompreensão, né, ou a dificuldade de ter o mesmo pensamento, a dificuldade de ter a mesma compreensão das coisas se dava, pelo menos em parte, pelo fato de que alguns estavam interpretando à luz da própria sabedoria humana, enquanto outros talvez se esforçavam para apenas receber a palavra de Deus. Interessante que Paulo, nesse versículo 17, ele diz: porque Cristo enviou-me não para batizar. Então, nós temos aprendido que, então, faz citação Cristo, então o Senhor glorificado, e aquilo que ele tinha recebido, então, desse Senhor. Ele trazendo sempre Cristo, o Senhor, como centro de tudo. Já que ele ia, como já ouvimos, que ele está tentando interpretar segundo a sabedoria humana. Então, Paulo está manifestando aqui a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor deu a ele a fazer. Podemos até lembrar, quando então, a caminho de Damasco, ele recebe esse chamado celestial, o Senhor mesmo aparece para ele. Até então, os apóstolos, eles andaram com o Senhor, tempos atrás andaram com o Senhor, receberam do Senhor a orientação, mas agora Paulo, ele recebe do Cristo glorificado. Ele que foi rejeitado aqui, agora glorificado no céu, ele recebe então essa incumbência, delegado a ele essa missão. Então ele diz que Cristo enviou-me não para batizar. Nós já pensamos um pouco que Paulo não está menosprezando aqui o batismo ou tratando com desdém o batismo. Não é isso, mas devido às reações daquelas pessoas, daqueles crentes, de esse partidarismo ou de se identificar com as coisas, deixando o Senhor de lado, não trazendo ele como centro. Paulo então fala para eles a missão e o que ele recebeu do Senhor, mas para evangelizar. Nós temos também aqui uma palavra interessante, né, entre tantas, como já foi dito, a palavra da cruz. Nós temos também a cruz de Cristo, a palavra da cruz. Pregamos Cristo crucificado. Depois pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então são palavras também que quero falar bastante a nós e principalmente a quem ele estava escrevendo essa carta, devido àquele partidarismo, aquele estava ocorrendo lá, aquela divisão. Eu sou Paulo, sou de Apolo, sou de Cefo. E também eles querendo colocar o entendimento deles para discernir ou interpretar as coisas divinas. Acrescentando ainda algo ao que acabamos de ouvir, o irmão Royce falou que Paulo recebeu
tarefa, essa incumbência de evangelizar do Cristo glorificado. Talvez podemos abrir Atos capítulo 26, é aquele capítulo quando Paulo se defende, ou melhor, discursa perante o rei Agripa, e aí ele relata também o seu encontro com o Senhor. E no versículo 15, Atos 26, 15, nós lemos o diálogo que houve entre Saulo e o Senhor. E o Senhor Jesus continua falando. E no versículo 18, o final do... Vamos ler o 17 inteiro. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, ou seja, no Senhor Jesus. Aqui Paulo relata claramente, até textualmente, o chamado que recebera do Senhor Jesus, a incumbência ou a tarefa de evangelizar. E a isso ele se refere também aqui no versículo 17 de 1 Coríntios 1. E ele diz, não em sabedoria de palavras. Também já ouvimos que naquela região onde habitavam os gregos, havia uma sede muito grande pela sabedoria, pela ciência, pela filosofia. Havia um interesse muito elevado para adquirir conhecimento. Então, isso era o primordial para esse povo, e também ali em Corinto havia essa corrente muito forte. E os coríntios, de origem pagã, de origem grega, na sua maioria, obviamente também tinham isso em si, até por causa da própria educação deles. Mas o apóstolo não pregava a Cristo com sabedoria de palavras. Não eram os discursos afinados com palavras rebuscadas, com argumentações sofisticadas. Não. Era a mensagem simples da cruz. O Evangelho era a mensagem da cruz. E o irmão também acabou de mencionar a cruz de Cristo. E é interessante ver como o apóstolo contrasta aquele trecho anterior, onde fala das divisões, das facções que haviam acontecido ali, com a cruz de Cristo. E com isso ele volta os olhares, chama a atenção para aquilo que salvou a cada um deles e também salvou a cada um de nós, a cruz de Cristo, a obra realizada ali. Mas, além disso, na cruz de Cristo, o nosso velho homem, o nosso eu, a nossa carne, a nossa velha natureza, encontrou seu fim, foi crucificado ali juntamente com Cristo.
E isso os coríntios tinham perdido de vista, porque a principal razão para as divisões é que o eu, a carne, se manifesta, busca honra e glória para si, quer se destacar de alguma forma, quer ter honras, quer ter eminência no meio dos irmãos. Tudo isso é produto, é fruto da carne que está operando, do eu, do velho homem. E nesse momento o apóstolo chama a atenção dos coríntios e a nossa também, para nos lembrarmos que na cruz de Cristo tudo isso encontrou seu fim e que devemos agora realizar isso na prática. Não somos nós que devemos aparecer, não somos nós que devemos chamar a atenção, não somos nós que devemos nos tornar seguidores ou tornarmos líderes de algum movimento, mas sim devemos dar toda a honra e a glória ao Senhor Jesus, que ali na cruz sofreu e morreu, pagou o preço pelo nosso resgate, onde o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, e agora devemos então andar em novidade de vida e devemos manifestar as características de Cristo em nossa vida. A palavra da cruz, né, essa mensagem que vem ali do Calvário, né, onde o Senhor Jesus foi crucificado, é a mensagem de que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, um dia se fez como uma de suas criaturas e veio viver nesse mundo, foi rejeitado, foi zombado, foi levado ali para aquele ato, né, de extrema vergonha, foi pregado naquela cruz e foi crucificado. E por que isso foi necessário? Por que tinha que ser desse jeito? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né, e o homem havia pecado. Deus criou o homem, colocou ele no jardim e ele disse a ele para ele não comer do fruto daquela árvore. O dia que ele comesse, certamente ele morreria. E foi o que aconteceu. O homem desobedeceu a Deus, né? Quando ele come do fruto da árvore, ele é como se ele chamasse Deus de mentiroso, né? Ele demonstra que ele não creu naquilo que Deus falou com ele. E essa descrença, né, essa atitude de não acreditar no que Deus diz, é altamente ofensivo para Deus, porque Deus é verdadeiro, né? O Senhor Jesus mesmo disse, né, que Ele é a verdade, e Ele é santo, então nele não há engano, nele não há mentira. Mas o homem não acreditou e, como consequência, recebeu o salário do pecado. Então, todos nós estávamos destinados à morte, tanto a morte física quanto a morte eterna, ao viver eternamente longe de Deus. E nenhum de nós poderia fazer nada por nós mesmos, né, porque todos estávamos na mesma situação. Eu não poderia me livrar dos meus pecados, né, porque o dia em que eu morresse, eu estaria apenas recebendo a paga por eles, né, o salário, apenas a recompensa pelo que eu fiz contra Deus. Mas qual seria a solução, então? A solução seria
que um homem justo, que não tivesse pecado, pudesse receber o juízo pelos demais, pudesse ser receber de Deus o castigo que era devido pelo pecado, pelos pecados dos demais. E foi isso que o Senhor Jesus fez, né? Então, quando ele vai até a cruz e morre ali, se entrega, né, voluntariamente para ser morto ali, ele estava resolvendo um problema que a humanidade criou, né? Ele estava se entregando para que a justiça de Deus pudesse ser feita e o amor pudesse ser aplicado, né? Deus amava a sua criatura, mas não podia fazer nada por ela sem que a sua justiça fosse plenamente satisfeita. E o Senhor Jesus, então, ele proporciona isso, né, a Deus. Ele, como um homem, vai até a cruz e estabelece as condições, estabelece as bases para que Deus pudesse amar ao mesmo tempo em que fizesse justiça, né, ou pudesse amar sem comprometer a sua justiça. Essa é a mensagem da cruz, que para os que se perdem é uma loucura, né, é uma insensatez, é uma coisa irracional, porque o que se perde, ele passa a vida toda acreditando que ele pode, que tudo depende dele mesmo, né, que as suas próprias obras são suficientes. E se ele talvez for bom o suficiente, ele vai ter uma salvação. Se ele não for, ele não vai ter, mas talvez ele também não se importe muito com isso. Alguns se importam, outros não. Alguns têm medo do futuro, outros não. Mas o homem que se perde, ele não consegue compreender a palavra da cruz. Ele não consegue compreender que algo tão grandioso pudesse ter acontecido, que algo tão sublime pudesse ser necessário para que a sua própria situação fosse resolvida. Então, os que se perdem acham que essa palavra da cruz é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é a forma maravilhosa com a qual Deus pôde nos salvar. Ainda aproveitando um versículo que o irmão Maicon citou, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, e a continuação é: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, é justamente essa vida eterna que é o poder de Deus. Também em João 10, versículo 28, outro versículo conhecido: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então vemos uma vida eterna que não existe possibilidade de se perder. E além disso, ainda temos as heranças espirituais, celestiais, e sendo que nada disso tudo nós somos merecedores. Então é uma graça, um dom dado por Deus, mas esse entendo que é o poder de Deus, a salvação maravilhosa e eterna que podemos ter. E também junto a isso, a salvação ela é por fé, por crer, como já foi citado também. E aí que acaba sendo uma loucura para os que perecem, porque a fé, o crer, não como eu vou dizer, não é algo totalmente racional. Ela tem uma racionalidade junto, mas
através de filosofias ou estudos, não se alcança a salvação. É por meio da fé e do crer. Então, eu entendo que então os que buscam a sabedoria nesse sentido não encontram e se torna loucura. A busca da sabedoria humana, sempre leva o homem a se auto-enaltecer. Havia uma tendência muito forte, como já foi mencionado, na busca da sabedoria humana. E sempre quando isto acontece, é para engrandecer a própria criatura. Na semana passada foi feita uma citação interessante em relação ao fato dele ter sido enviado, o apóstolo Paulo ter sido enviado não para batizar, mas para evangelizar. Embora nem todas as pessoas são enviadas para batizar, para evangelizar, foi citado na semana passada, e isso aqui também eu acho bastante interessante, não vemos ninguém nas Escrituras que tenha sido enviado para batizar. É interessante nós percebermos que a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem do Evangelho, como ele em alguma outra circunstância ele cita o meu Evangelho, não referindo-se ao Evangelho como se tivesse sido ter vindo dele, não veio dele, mas como no sentido de missão, o meu Evangelho no sentido de missão. Então, este Evangelho ele é uma palavra completa, é uma pregação completa. Este poder e esta sabedoria, ela traz para o pecador uma salvação verdadeira e completa. Isto não significa somente que agora aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem o perdão dos pecados e está perfeitamente garantido para a eternidade sem fim. Mas há também um poder, uma energia à disposição do pecador para, neste mundo onde só há pecado e miséria, conduzi-lo para que ele possa, aqui neste mundo, ter uma vida que honre e glorifique a Deus. Nós podemos perceber que esta mensagem ela é completa. No final do versículo, no final do capítulo, no versículo 30, aonde ele diz: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, essas quatro coisas são fundamentais e dizem respeito não somente à eternidade sem fim, à eternidade futura, ao tempo futuro fora desta esfera terrestre, mas também dentro da esfera terrestre. Já foi citado Romanos 6:23, onde nós vemos que o salário do pecado é a morte. Então, é interessante que a morte se recebe por mérito, porque o salário do pecado, o salário é algo que se recebe por mérito. E o que o homem merece é a morte. Mas quanto à questão da vida eterna, é um dom gratuito. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ela é de fato uma mensagem completa, aonde o homem é o objeto da graça soberana de Deus. O salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte se recebe por mérito, mas a vida eterna não se recebe por mérito, se recebe pela graça. É um dom gratuito, um presente de Deus, do qual o homem não é digno. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esta vida, que é eterna, ela manifesta a qualidade dela, o fato dela ser eterna. Ela é manifestada na vida prática, num viver, como já foi mencionado pelos irmãos. O irmão Samuel também estava comentando um pouco a respeito disso, também o Maico. Num viver onde ele vai manifestar santidade e também justiça. Que são coisas que vão ser manifestadas, então, na sua vida prática, na vida prática do cristão. Então, ele desfruta de uma salvação verdadeira e completa, de um poder e de uma sabedoria que está à disposição dele para não somente dar a ele a certeza e a garantia da vida eterna, mas conduzi-lo neste mundo de acordo com os princípios estabelecidos por Deus para a honra e glória do seu santo nome, ao mesmo tempo que o cristão encontra nisso o gozo, a paz e a bênção, de maneira que ele pode se alegrar em cada momento em que ele estiver neste mundo. Ele pode se alegrar no Senhor pela perfeição desta salvação. Eu estava pensando nos versículos 19, 20 e 21 como um bloco. Queria fazer um contraponto com dois versículos. Em Lucas 18, versículo 16 e 17. Ou 15 já. E traziam-lhe também meninos para que ele lhe tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, acho que ajuda, pegando como um bloco, essa contraposição, e vemos mais uma vez o Evangelho como algo poderoso, mas ao mesmo tempo simples. Não é através de sabedoria humana. No versículo 21, nos é dito que o mundo não conheceu a Deus na sua própria... O mundo não conhece... vamos ler o versículo, né? 21, primeira parte. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então, nós temos aqui uma constatação, né? O mundo, ele é incapaz de conhecer a Deus na sua própria sabedoria, e ele é incapaz de compreender a sabedoria de Deus. Então, nós podemos concluir que a sabedoria humana, a sabedoria do mundo, ela é oposta à sabedoria de Deus. Ela é incompatível, né? Ela não consegue alcançar, não consegue compreender. Nós já temos um exemplo desse, um exemplo conhecido, né, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, quando o Senhor Jesus começa a conversar ali com Nicodemos. O Senhor Jesus começa a falar de coisas espirituais, usando até uma linguagem, né, conhecida, uma linguagem de coisas conhecidas, e Nicodemos não consegue compreender o que o Senhor Jesus está falando.
E diante disso, né, eu creio que nesse contexto o apóstolo ele cita um versículo lá de Isaías, no versículo 19 aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, ele está citando um versículo de Isaías 29, versículo 14. Capítulo 29 de Isaías, há uma profecia, né, voltada para Judá, e no versículo 13 diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, eu continuarei a fazer obras maravilhosas, ou eu continuarei a fazer obra maravilhosa, tento, um milagre, né? De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então nós vemos nesse capítulo 29 de Isaías, uma característica que era, né, uma característica do povo de Israel, que também é uma característica que honravam a Deus da boca para fora, né? Falavam muitas vezes, ou falam palavras bonitas, palavras piedosas, né, ou com aparência de piedade, muitas vezes obedecem mecanicamente alguns mandamentos, mas ficava só nisso, né? O coração estava longe de Deus, né? O coração do povo estava longe de Deus. Então, se via aqui uma atitude exterior, uma atitude que até compatível com a sabedoria humana, né? De apenas professar, de apenas cumprir mandamentos, mas o coração, o interior, estava longe, né? E longe de Deus, e o temor que esse povo tinha de Deus era apenas um temor exterior. Cumpri os mandamentos, pronto, agora fiz a minha parte e está tudo certo. Mas para esse tipo de atitude, Deus disse, né, que ele ele continuaria fazendo uma obra maravilhosa e no meio do povo, continuaria operando milagre no meio do povo, e de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. E essa parte, né, do versículo foi citada aqui por Paulo em 1 Coríntios. Então, essa forma de Deus agir, né, ela é, de fato, impossível para a sabedoria humana, né? Deus, o ser humano, ele acha que pode exteriormente servir a Deus, ele pode, com atitudes exteriores, agradar a Deus, mas com a palavra da cruz, né, com essa obra maravilhosa, esse milagre operado através do Senhor Jesus, através do seu sacrifício, Deus lança por terra essa sabedoria humana, os sábios são confundidos e o homem que se pautar por essa sabedoria, ele certamente não alcançará, né, ou não compreenderá os desígnios de Deus. O tempo praticamente já chegou ao fim. Apenas mencionar que não somente naquela época do apóstolo Paulo e dos coríntios, mas hoje também o ser humano se esforça muito para adquirir conhecimento, para
evoluir na sua percepção das coisas, procura perscrutar as profundezas cada vez maiores. Enfim, pensa ser muito sábio e quer ser mais sábio ainda. Mas esses versículos aqui deixam bem claro que diante de Deus, diante da obra da cruz, toda essa sabedoria é vã, de nada serve, pelo contrário, é um empecilho para chegar à salvação. E também nos mostra com clareza que Deus é infinitamente superior em sabedoria do que qualquer ser humano ou do que todos os seres humanos juntos, e que é uma arrogância, uma presunção imensurável o ser humano pensar, compreender a Deus mediante a sua própria sabedoria. Isso aí é impossível, e esses versículos nos mostram isso também de forma clara. E também podemos perceber nesse contexto aqui, bem como de forma geral, que essas pessoas que se consideram muito sábias e entendidas, que se consideram conhecedores profundos de muitas coisas, têm sérias dificuldades em aceitar a palavra da cruz, em aceitar essa mensagem simples, pois lhes parece loucura. Então, dessa forma, muitos deles também nunca chegam à salvação. São aqueles que perecem, conforme o versículo 18. E nós que somos salvos, somos bem-aventurados, porque o Senhor nos dignou, se dignou de nos abrir o entendimento para essa palavra simples, que é a palavra da cruz. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, perante Ti ainda permanecemos e agradecemos-Te mais uma vez pelo Senhor Jesus, pelo seu sacrifício sobre a cruz, pelo qual fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, porque ali, naquele momento em que o Senhor Jesus morreu, em nosso lugar, podemos dizer que foi em nosso lugar, porque já temos aceitado Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Aquele sangue que na cruz foi vertido, foi o preço pago por Ele para a nossa redenção. E sabemos que ao ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, era o mesmo corpo e o mesmo Senhor. Mas aquele sangue que foi vertido até a última gota, foi embebido por esta terra, a qual jamais tornará para ele, porque foi o preço pago para a nossa salvação, satisfazendo inteira e completamente com todas as exigências da tua justiça. Porque tu disseste na tua palavra que sem derramamento de sangue não há remissão. E este tu mesmo tem dado sobre o altar. Queremos agradecer-te pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco, pela tua graça que não foi em vão em relação a nós, e que ainda também tem se manifestado neste mundo, de maneira salvadora a todos os homens. Queremos pedir a tua bênção sobre o estudo desta noite. Queremos agradecer-te, ó nosso Deus, por cada irmão que está participando, por cada um daqueles que puderam tanto ouvir como também manifestar algo.
queremos agradecer-te por todos que estão nesta reunião, para assim compartilhar com a tua palavra, podermos ouvir a tua palavra. Pedimos na tua graça e misericórdia que nós possamos, com a tua ajuda, colocar em prática aquilo que temos aprendido, para que sejamos edificados na tua verdade e o teu nome seja honrado e glorificado pelo teu povo. Queremos nos encomendar nas tuas mãos com o restante desta semana, dando-te graças por tudo ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.